Ok, tudo pronto. Hoje, dia 10 de maio de 2023, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Eu quero mostrar para vocês hoje o software que nós vamos utilizar para fazer os nossos projetos. Para isso, quero partir do exercício que nós fizemos na aula passada. Está aí a imagem do exercício da aula passada, que foi aquela atividade lá do ônibus, deixa eu achar ela aqui, que é atividade 8, né? Atividade 8, que foi essa daqui. Essa daqui, ó. Da empresa de ônibus Gontijo, certo? Partindo desse exercício, nós fizemos esse conjunto de tabelas aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês qual é o produto final que se espera de um projeto de banco de dados. Eu já tinha adiantado para vocês que essa estratégia de usar a planilha eletrônica era só uma estratégia para que eu tentasse mostrar para vocês como organizar os dados. Como organizar os dados de acordo com os problemas que foram propostos. Agora a gente já não está nem mais trabalhando com dados, como nas primeiras atividades. A gente já está trabalhando com algumas informações de um determinado cenário, como é o caso da empresa de ônibus Gontijo. Olha só, nós pegamos aqui, ó, umas quase 15 linhas apenas. Certamente, esse problema aqui ele é bem mais complexo e demandaria muito mais informações do que nós temos aqui nesse simples exercício. Então, a planilha eletrônica foi só um instrumento para a gente visualizar essas organizações em tabelas e para a gente entender se realmente essa proposta aqui é a mais adequada, a mais eficiente para aquele problema que foi proposto. Mas, com base nessa planilha, nós vamos fazer o projeto propriamente dito. Para isso, nós vamos usar um software. Existem dezenas de softwares como esse no mercado. Eu vou escolher aqui, ó, para a gente usar um software da MySQL.com. Quem não tiver ele e precisar instalar ele em casa, basta vir no MySQL.com, na parte de download. Aí na parte de download, nós vamos sempre trabalhar com as versões chamadas de comunidade, que são as versões gratuitas. Quando eu falo gratuita, você tem que ficar atento às regras do licenciamento desse tipo de software. Eu até acredito que deve ter alguma disciplina aí do curso que vai tratar dessa questão de licenciamento de software. Então, eu não vou entrar muito nessa questão aqui, não. O software que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. MySQL Workbench. Então, vou clicar nele aqui. A última versão disponível é a 8033. Não tem muito segredo, é só fazer o download e a instalação é relativamente simples. Eu vou ver aqui que eu acho que no meu notebook eu já tenho esse troço instalado.
Já tem realmente, vou abrir ela aqui e mostrar para vocês. Eu só não sei se a minha versão é a última. Vou dar uma olhada agora. 8032. É a versão que eu tenho aqui. Então, provavelmente, se eu vier aqui fazer uma atualização, ele achou uma versão nova disponível e acabou indo para a mesma página, tá vendo? 8033, 45 megabytes, vou fazer o download dessa versão. Não precisa fazer cadastro. Se você quiser criar uma conta, fazer cadastro, fica à vontade, mas basta clicar aqui embaixo, ó, e ele já vai liberar o download. O download está sendo feito. Eu vou fechar o meu aqui para fazer a instalação. Então, MySQL Workbench, eu fecho ele. O download já está terminando. Você já sabe onde obter, vou fechar isso aqui também. Pronto, download finalizado, eu vou executar esse software, né? Esse arquivo que eu fiz download. Vou mostrar para vocês que a instalação é relativamente simples. Next, 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 install. E finish. Olha que coisa mais complexa. Aqui já vai abrir, né? Fechando, ele já vai abrir o meu Workbench. Pronto. Conferindo agora se está tudo certo. Versão 8033. Então, estou com a versão mais recente. Bom, como eu disse para vocês, nós vamos pegar este software e usar ele para fazer esse projeto aqui. Tentar deixar os dois abertos, não sei se vai dar certo não, mas... Ok, então vamos lá. Estou aqui na página inicial do MySQL Workbench. Então eu vou aqui na opção Arquivo, vou falar que eu quero fazer um novo modelo. Então, aqui nesse software, ele trata cada projeto de banco de dados como sendo um modelo. Então, eu vou falar que eu quero um novo modelo. E ele abre esta nova tela. E ele já está falando para mim aqui, ó, que o nome do banco de dados, por enquanto, é MyDB, MYDB. Nós podemos e vamos mudar isso depois. Mas o que é mais importante aqui, eu vou fechar essa barra lateral da direita aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu coloco e tiro essa barra. Eu vou usar esse troço maximizado mesmo. Tira a barra, coloca a barra. Tira da esquerda, coloca da esquerda. Tira da direita, coloca da direita. Tá? Bom, nesse novo modelo, eu quero adicionar um diagrama. Para isso, eu uso esse botão aqui, ó, esse ícone, adicionar diagrama. E agora sim, eu estou na tela que vai me permitir fazer o meu diagrama. Perceba que aqui, ó, embaixo, do lado esquerdo, né, no meio, ele já está mostrando para mim um banco de dados aqui, ó, chamado MyDB. Eu vou trocar o nome desse banco. Para trocar o nome desse banco, eu vou dar um duplo clique nele aqui, ó. Dei um duplo clique nesse MyDB, ele trouxe aqui para mim, ó. Eu vou mudar. Esse banco de dados vai se chamar Gontijo. Pronto, digitei o novo nome. Posso fechar aqui. Ele já trocou aqui, ó. Gontijo. Para desenhar esse modelo, eu tenho esses botões aqui, ó. A gente não usa todos,
mas eu quero mostrar para vocês aqui os mais importantes. Principalmente esse aqui, ó. New Table. É aqui que eu coloco uma nova tabela nesse meu modelo. Aqui, uma view. A gente não vai mexer com essa view tão cedo. A gente nem estuda isso no curso. Isso aqui, um grupo de rotinas, também não olhamos isso. Então, basicamente, desses três aqui, a gente usa as tabelas. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Imagem a gente praticamente não usa. Um texto objeto também não. Isso aqui também não. Isso aqui para deletar, a gente usa o delete mesmo no teclado. Isso aqui é para movimentar. Então, esses quatro aqui em cima, muito pouco. Agora, esses aqui embaixo, ó. Um para um para muitos, um para muitos, muitos para muitos e um para muitos. Lembra que eu falei para vocês do mapeamento das cardinalidades, quando a gente falou dos modelos aqui, ó? Como, por exemplo, o mais tradicional, uma cidade está localizada em um único estado. Agora, um estado pode conter várias cidades. Então, nós temos aqui, avaliando cidades e estados, uma cardinalidade de muitas cidades para um estado. Então, o que não está tão claro nessa planilha aqui, vai começar a ficar claro agora no nosso projeto, porque aqui a gente especifica exatamente como deve ser. Deixa eu tentar colocar isso aqui, que eu vou começar exatamente por... Vou começar a fazer isso aqui, principalmente lá pelas tabelas de cima. Então, vamos lá. Eu vou começar a desenhar essas tabelas aqui no meu projeto. Então, eu tenho a tabela de estados e a tabela de cidades. Então, eu vou clicar aqui, ó, no botão New Table. Eu dou um clique no botão e um clique na área do diagrama. Ó, vou repetir. Um clique no botão New Table, um clique na área do diagrama. Vou pegar esse Table 1 e, ao dar um duplo clique no Table 1, deixa eu reposicionar isso aqui de novo. Assim vai ficar legal, pronto. Ao dar um duplo clique no Table 1, ele abre uma janela na parte inferior, onde eu posso digitar as informações desse Table 1. Esse Table 1, na realidade, será a minha tabela de estados. Então, eu vou escrever o nome da tabela aqui. Estados. A tabela estados, ela tem duas colunas, a coluna sigla e a coluna nome. Então, eu vou definir essas colunas aqui, ó. Coluna sigla, o tipo. Esse data type, eu já falei dele para vocês. Eu mostrei eles para vocês lá no manual do PDF, lá do MySQL. Então, eu já tenho esses data types aqui, ó. Tá vendo? Estão todos aqui, mas é importante que você conheça cada um deles e o que significa cada um deles. Certo? Então, no caso da sigla, a melhor opção para mim é usar o char com 2 caracteres de tamanho. Depois da sigla, a próxima coluna é o nome. E esse nome eu vou deixar varchar de 45. Então, tá aí as duas colunas. Agora, eu quero mostrar para vocês, explicar para vocês, essas opções que nós temos aqui, ó. Então, a primeira opção, PK. O que significa a opção PK? Primary Key. O que significa isso? Chave primária. O que significa isso? É aquele identificador que toda tabela terá, que quando eu pegar um valor qualquer dessa coluna, eu vou achar apenas uma linha dentro dessa tabela. Então, isso significa o seguinte, na tabela de estados, se eu pegar BA, estou falando de Bahia, BA, não vai existir na coluna sigla 2 ou mais linhas com BA. Então,
chave primária, PK, significa que aquela coluna que está marcada com PK é a coluna que será usada como identificador dessa tabela e não terá valores repetidos. O software de banco de dados não aceita, quando você fala que uma coluna é PK, não aceita valores repetidos dentro dessa coluna. Próximo item, NN, not null. Em banco de dados, nós temos um conceito que se chama null. O que é null? Null significa nada. Mas nada é nada mesmo. Zero não é nada. Zero é zero. Um espaço não é nada. É um espaço. Então, quando eu falo nada, é ausência de informação. Quando eu falo null, eu não estou falando nem de zero e nem de espaço. Eu estou falando que não existe a informação. E aí, o que a gente tem que definir aqui? Se eu marco esta opção NN, se eu marco a opção not null, significa que aquela coluna da tabela é de preenchimento obrigatório. Quando você for inserir uma informação, uma linha nessa tabela, aquela coluna, se não vier a informação, o software de banco de dados não aceita. Mesmo que o programador não tenha feito essa validação lá no algoritmo, que faz a interface com o usuário. Na hora que a informação vem para o banco de dados e está marcado que é not null, NN, e a informação não veio, o software de banco de dados recusa aquele procedimento e vai gerar um erro lá para o algoritmo do programador. Então, o NN é not null. Esses são os principais, tá? Os outros, mais para frente, a gente pode tratar deles com mais detalhes. Por enquanto, eu vou falar muito rapidamente. O índice único, esse aqui, se é uma coluna do tipo binária, se vai ter sinal ou não vai ter sinal. Quando é tipo numérico, esse tipo numérico vai ter números negativos ou não. Vai lá. Esse aqui, ele é bastante usado. Esse AI é de autoincremento. Ou seja, nós precisaríamos muito disso aqui, ó. Por quê? Quando eu for cadastrar um horário, eu não quero ficar informando os IDs. Eu quero que seja automático isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na hora de inserir o próximo, o banco de dados já põe um 9 para mim. Eu não tenho que ficar me preocupando de saber qual que vai ser o próximo número. Então, para esses casos, a gente usa essa opção AI. Ou seja, o próprio software de banco de dados se encarregará de inserir esses valores para a gente. Bom, isso são os itens mais importantes. Então, a tabela estados está pronta. Ó. A tabela estados está aqui. Agora, nós vamos criar a tabela de cidades. Vou dar um duplo clique na tabela Table 2. Vai se chamar cidades. Agora sim, eu tenho uma coluna que é ID, que é not null, e que é autoincremento, que é o ID da tabela cidades. A próxima coluna vai ser o nome, e vai ser varchar, vou pôr um varchar de 80 aqui. 80, e esse varchar aqui é obrigatório. Eu não vou deixar cadastrar a cidade sem o nome. Então, o nome também é obrigatório. Percebam que eu não coloquei na tabela de cidades o F, porque eu quero mostrar para vocês agora como é que eu uso esses botões aqui, ó, dos relacionamentos. Nós já avaliamos isso aqui e nós chegamos à conclusão que um estado tem muitas cidades e uma cidade só fica em um estado. Então, a cardinalidade é 1 para muitos. Um estado para muitas cidades. E eu tenho esse relacionamento aqui, ó. 1 para N, 1 para muitos. Então, eu clico nesse botão, clico em estados, depois em cidades. Errado, vou desfazer, é o contrário. Então, eu clico no 1 para muitos, clico na tabela de cardinalidade muitos. Vou repetir de outro jeito. É um estado para muitas cidades. Então, eu clico nas cidades, porque lá que é muitos. Então, clico nas cidades,
e depois clico em estados. Percebam que ele fez automaticamente uma ligação e mostra para mim que a sigla da coluna estados e ele gerou uma coluna automática na tabela cidades. Eu não gosto desse nome que ele gera automático. Eu vou trocar esse nome. Então, eu vou agora pegar a tabela de cidades, vou dar um duplo clique nela, e lá na coluna que ele gerou aqui, que ele chamou de estado sigla, eu posso pôr aquela que estava lá na planilha, o F. Pronto. Então, olha como é que ficou. A tabela estados, com as colunas sigla e nome, com um relacionamento com a tabela cidades, que tem ID, nome e o F. Quando eu olho para o projeto, aqui no diagrama, e vejo isso aqui, ó, o que eu tenho que entender quando eu vejo essa situação? Que, ao preencher uma linha na tabela cidades, o conteúdo da coluna UF deve corresponder a um valor da coluna sigla da tabela estados, que já, obviamente, existe. Já tem que existir lá na tabela estados. É essa a interpretação que você tem que dar quando você olha para esse tipo de situação. Ok, então, estados e cidades já está aqui, vou deixar ele aqui num cantinho. Ah, vou salvar esse negócio, já devia ter feito isso há muito tempo. E se eu salvar esse projeto aqui, ó, tem o botãozinho save aqui, ó, salvar o modelo. Deixa eu ver onde é que eu vou botar esse negócio. Acho que eu tenho umas pastas de aula aqui. Tem linguagem 2, vou criar uma pasta aqui, BD1. BD1, e vou chamar isso aqui de Banco Gontijo. A extensão desse arquivo é MWB. Salvar. Pronto, está salvo. Vou pegar a próxima tabela. Vou pegar a tabela de fabricantes. Então, agora eu dou um clique aqui no New Table. Clicou. Duplo clique no table e vamos escrever aqui. A tabela agora é fabricantes. Tem o ID. Tem o ID, autoincremento e só tem o nome. E o nome vai ser de preenchimento obrigatório, então note null. Pronto, fabricante está criado. Agora, deixa eu mudar aqui para tentar pegar o outro lado. Vou fazer ônibus agora. Fabricantes já foi. Então, agora eu vou fazer ônibus. New Table. Cliquei. Duplo clique. A tabela agora é ônibus. Ônibus. Ônibus tem aí a placa. Placa. Que vai ser char de 7. Chave primária not null. Char de 7 não tem jeito de ser autoincremento. Autoincremento é apenas para campos numéricos. Depois da placa, a próxima informação é o ano. O ano é um número de 4 dígitos. Esse número de 4 dígitos, ele pode ser no small int. O ideal era ter aqui, eu não vou me preocupar com isso, porque eu já falei disso para vocês. E se eu for pegar toda a coluna de tabela para criar aqui, se eu for ficar olhando lá naquele manual do PDF, a gente vai demorar demais. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos, mas obviamente vocês já sabem que quando você estiver fazendo um projeto, você tem que realmente, caso a caso, avaliar qual tipo de dado você vai definir aqui. Esse ano aqui precisa ser um número. Se não me falha a memória, o small int vai até 32.000 e ele guarda acho que 2 bytes. Então, eu vou optar pelo small int aqui. Aqui eu estou apelando para a memória, tá? Que nem sempre é boa. Então, esse ano aqui, eu vou falar que ele é de preenchimento obrigatório. A capacidade do veículo, capacidade. A capacidade, eu posso usar TinyInt. TinyInt vai de 0 a 55.
0 a 255. E não vai ter nenhum ônibus com essa capacidade de 200 pessoas, então ele é mais que o suficiente. E agora, depois, ó, eu quero apagar essa coluna que ele acrescentou a mais aqui, ó, botão direito do mouse em cima, delete, pronto. Ficou placa, ano e capacidade, está aqui a minha tabela de ônibus. Na tabela de ônibus eu não coloquei fabricante, por quê? Porque eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na tabela de cidades e estados. É um fabricante, muitos ônibus, um ônibus, só um fabricante. Então, o muitos está aqui no ônibus. Então, eu clico aqui novamente, clico no ônibus, clico no fabricantes. Ele criou automaticamente para mim aqui, ó, a coluna fabricantes, fabricantes underline ID, que eu vou trocar o nome. Eu quero só fabricante. Fabricante, pronto, fechou, pronto. Então, está aqui agora a tabela fabricantes e a tabela ônibus. Eu vou criar agora a tabela de pessoas. Vou salvar. Isso aqui não salva automático, tá? Então, sempre que você estiver fazendo o seu projeto, é bom você, de vez em quando, ir clicando aqui para ir salvando, para você não perder em caso de alguma pane. Novamente, New Table. E a tabela agora será pessoas. Então, a tabela pessoas, o ID, que é autoincremento. Agora, a pessoa pode ter habilitação. Habilitação. Ah, outra coisa importantíssima. Percebam que, ao dar nomes para as minhas tabelas e colunas, eu não vou usar caracteres especiais. Não vou usar C cedilha, não vou usar acento, não vou usar espaço. Aquelas mesmas regras que provavelmente vocês estão estudando em algoritmos, ao dar nome para variáveis, por exemplo, a gente vai usar aqui. Então, ao dar nomes para as tabelas e para as colunas, eu evito esse tipo de situação de caracteres especiais, porque esse meu banco de dados, ele provavelmente vai ter que conversar com diversas outras tecnologias. E se eu fizer uso desses caracteres especiais, a chance de incompatibilidade e dor de cabeça é muito grande. Então, se eu quero evitar dor de cabeça, eu não vou colocar isso. Então, habilitação é um número? Tem letras na habilitação? Não, né? Só número, será? Eu vou tascar um shard 20 aqui. Pode, eles inventarem para habilitação, vai estar valendo. E habilitação, olha a bobagem que eu ia fazendo aqui, ó, gente. Marquei a habilitação como obrigatório. Não pode ser obrigatório, porque os passageiros da empresa, que também são pessoas, elas não são obrigadas a informar a sua habilitação e nem ter habilitação. Então, esse campo aqui não será de preenchimento obrigatório. Então, o Not Null aqui eu não posso marcar. Certo? Depois da habilitação, nós vamos ter o nome da pessoa. Nome. O nome vai ser um varchar de 60. O nome é obrigatório. Não tem nenhuma pessoa nesse banco de dados que não esteja com o nome preenchido. Depois nós teremos o sexo, que vai ser char de 1. Esse sexo também será obrigatório. E a data de nascimento. Aqui na data de nascimento é importante. Nasceu. Nós vamos usar o date. Data de nascimento também será de preenchimento obrigatório. Eu tenho o date e date time, mas para data de nascimento basta falar que é date, tá? Esse aqui que ele acrescentou, eu vou apagar. Pronto. Está aí a minha tabela de pessoas. Salvei. Então, nessa parte de cima ali já foi quase tudo, né? Deixa eu ver o que tem aqui para o lado. Tem a tabela de horários.
Beleza, então vamos criar essa tabela de horários aqui, ó. New Table, duplo clique, horários. Queremos um campo ID, autoincremento. O próximo campo é partida, sendo que esse partida é um horário. Se é um horário, eu vou usar o tipo time. E é preenchimento obrigatório. Chegada, mesmo sendo só uma estimativa, eu vou pôr de preenchimento obrigatório também. Ou seja, não vai ter nenhum horário cadastrado na empresa de ônibus que não tenha o horário de partida e uma previsão de chegada. Bom, agora vamos para origem e destino. Além de origem e destino, tem o período. O período eu vou colocar aqui agora. Período. E esse período eu vou colocar aqui um char de 7. E esse período também será de preenchimento obrigatório. Ó, vejam então que horários está aqui faltando origem e destino. Por que está faltando origem e destino? Porque origem e destino é um relacionamento com a tabela de cidades que está aqui em cima. Ó. Então, vamos lá. Qual a relação que eu tenho de cidades com horários? O horário, ele tem uma cidade de origem, mas a cidade de origem pode estar em vários horários. Então, é um para muitos. Uma cidade, muitos horários. Lembrando que eu tenho que clicar no que tem muitos. Então, uma cidade, muitos horários. Na hora de fazer esse relacionamento aqui, até agora a gente só fez um para muitos. Se tiver muitos para muitos, vocês vão entender o que acontece. Então, é um para muitos. Eu clico aqui no um para muitos, clico em horários primeiro, depois clico em cidades. Então, ele já colocou aqui um primeiro relacionamento e colocando cidades ID. Mas não será cidades ID, vai se chamar origem. Então, eu vou dar um duplo clique aqui na tabela horários e vou pegar aqui cidades ID, vai se chamar origem. Pronto. E preenchimento obrigatório também, ó. O Not Null já veio automático aqui. Então, já tenho, ó, a cidade de origem do horário está ligado no ID da tabela cidades. Só que eu tenho outro relacionamento diferente entre cidades e horários, que é o destino, na mesma lógica. Uma cidade pode ser destino várias vezes, mas um destino é só uma cidade. Então, mais uma vez, eu pego o relacionamento um para muitos, clico novamente em horários, clico novamente em cidades. Ele coloca um segundo. Ó, agora tem 2. Vou dar um duplo clique em horários, e aqui onde está cidades ID novamente, eu vou chamar de destino. Também de preenchimento obrigatório. Pronto. Opa, cliquei errado aqui. Fui salvar e... Então, veja que entre cidades e horários, eu tenho 2 relacionamentos. Por quê? Porque a cidade, ela pode ser origem e a mesma cidade. As mesmas cidades podem ser destino. Então, do mesmo jeito que eu tenho aqui, ó, esses códigos que apontam para o ID de cidade, o origem e o destino, origem e destino, todas essas 2 colunas apontam para o ID de cidades. Por isso que está assim, ó. Origem apontando para ID de cidades, destino apontando para ID de cidades. Bom, então a tabela horário está ok, está pronta, está montada. Agora a próxima, vou criar essa de viagens aqui, ó. Então deixa eu tentar levar esse troço lá para cima. Deixa eu ver, acho que eu consigo pôr isso aqui do lado. Trago ela para cá, chego você para cá e chega esse cara para cá para ver a tabela de viagens e arrasto você para cá. Show! Olha aí a tabela de viagens. A tabela de viagens. Vamos criar ela aqui. Então, eu vou clicar mais uma vez
no New Table e vou dar um duplo clique nesse Table 1 para definir agora a tabela de viagens. A tabela de viagens tem um ID, autoincremento, ID. Próxima coluna é o horário, que nós também... vamos colocar o dia aqui, ó. Dia. Esse dia vai ser date. E esse aqui de preenchimento obrigatório. Busão, chegada e preço. Bom, o busão nós vamos ter que ligar lá, né? Então, vou colocar aqui agora a chegada. Chegada. A chegada é time. Esse chegada, eventualmente... Bom, pode ser time mesmo. Eu vou apagar esse aqui que ele colocou automático. Vamos lá. Cadê? Viagens. Bom, viagens está aqui, ó. O viagens, por enquanto, só tem ID, dia e chegada. ID, dia e chegada. Esqueci do preço. Então, vamos aqui na viagem, colocar o preço, que na realidade vai ser preco. Decimal 9,2. Esse decimal 9,2 significa eu acho que eu já comentei, mas se não comentei, eu vou repetir. Quando eu falo que o tipo é decimal 9,2, eu acho que eu comentei no dia que eu estava falando do PDF lá. Estou falando que são 9 dígitos, e desses 9 dígitos, 2 são depois da vírgula. Então, são 7 antes e 2 depois da vírgula. Pronto, viagem está aqui, faltando apenas o horário e o busão. Por que que eu não coloquei isso? Porque essas duas colunas, horário e busão na tabela viagens, elas são relacionamentos. O primeiro relacionamento é entre horários e viagens. De um horário, eu posso ter quantas viagens? Várias. Por exemplo, um determinado horário da viagem, a viagem que é na segunda às 8 da noite. Quantas viagens pode ter daquele mesmo horário na segunda às 8 da noite? Vários. Agora, uma viagem, ela é de quantos horários? Um horário só, né? Você não vai ter uma viagem que sai hoje às 4 da tarde e a mesma viagem sai hoje às 9 da manhã. Não tem lógica, né? Então, é um para muitos, de novo. E o muito está no horários. Ou nas viagens. Um horário, muitas viagens. Uma viagem, só um horário. Então, eu pego aqui o botão de um para muitos, clico na viagens, depois clico no horários. Percebam que ele colocou aqui, ó. Então, vou dar um duplo clique e vou ajustar essa coluna aqui, porque eu quero que ela se chame, como eu tinha pensado lá na planilha, em horário. Pronto. E agora o busão. O busão é uma ligação de viagens com ônibus. Então, viagens com ônibus. Então, um busão pode fazer quantas viagens? Várias. Agora, em uma viagem, vai ser usada quantos busão? Um só. Então, mais uma vez, um para muitos, e o muitos está na viagens. Clico aqui no um para muitos, clico em viagens, clico em ônibus. Ele já acrescentou para mim, ó, ônibus placa, só que na realidade, lá na planilha eu chamei de busão, vou pôr busão aqui também. Busão. É interessante que vocês percebam que quando eu faço esse relacionamento aqui, ó, ele já acrescenta a coluna na outra tabela e o tipo, o data type que ele traz para essa coluna é igual à da chave primária correspondente. Por que que ele pôs busão, char 7 na tabela viagens? Porque busão vai ter a mesma informação do que a coluna placa na tabela ônibus. Então, o software faz isso automaticamente, exatamente por causa dessa regra.
Aqui é fácil a gente perceber isso. Ó. Na coluna busão, o que vai sempre vir para cá? É a placa do ônibus. A placa do ônibus é o identificador dele. Então, se aqui na coluna busão vai ser sempre colocado uma informação igual a que está aqui na coluna placa, obviamente, busão tem que ser do mesmo tipo de placa. Por isso que quando ele pôs o busão ali, ó, ele já pôs char de 7. Porque esse char de 7 corresponde à placa lá da tabela de ônibus. Então, tabela viagens também está feita. Agora, nós vamos para a tabela passagens. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu vou pôr essa tabela passagens. Isso aqui, gente, para um projetinho bobo desse que a gente está fazendo com umas 10 tabelinhas, é facinho. Você consegue deixar organizadinho assim, ó. Sem essas linhas passando uma por cima da outra, assim, ó. Olha aí, ó. Olha a confusão, tá vendo? Se olhar um trem desse assim, é horroroso. Isso aqui tá ligando aonde? Ó, tá ligando daqui lá longe. Então, quando você tem um projetinho pequeno, é lindo, ó. Você deixa organizadinho, sem linhas cruzando uma por cima da outra, sem essas linhas passando por baixo da tabela. Agora, imagina um projeto desse com 800 tabelas. Nem sempre isso é fácil, tá? Tem softwares que oferecem soluções para esse tipo de problema. Bom, então nós vamos criar agora a tabela passagens. Então, mais uma vez, New Table. Clico aqui. Duplo clique, tabela passagens. Passagens vai ter o ID, autoincremento. Depois, agora é viagem e passageiro. Então, espera aí. Tabela passagem está aqui. E, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa tabela passagens para vocês entenderem que, na realidade, as passagens, elas são fruto de um relacionamento entre pessoas e viagens. Uma pessoa pode fazer quantas viagens? Várias. Em uma viagem, eu posso ter quantas pessoas, quantos passageiros? Então, agora, nós estamos aqui diante de uma situação onde a cardinalidade entre viagens e pessoas é muitos para muitos, que é esse outro botão aqui, ó. N. Aqui no software, N e M significa muitos, tá? Então, muitos para muitos. Vocês já perceberam que essa linha que faz o relacionamento aqui, ó, ela mostra essa cardinalidade? Aqui onde tem esses dois riscos é um, onde tem essa espécie de pé de galinha aqui é muitos. Só que isso aqui a gente chama de notação. Isso pode ser alterado. Se você não gosta, tem um lugar aqui que você muda. Deixa eu só lembrar. Aqui, ó. Notação. Está marcado a... Ah, não, é essa de baixo aqui, ó. Notação dos relacionamentos. Está selecionada essa aqui, ó. Eu posso usar a clássica. Olha a clássica, como é que é. Eu posso usar essa aqui. Essa eu acho ela mais legal. Por que eu acho essa mais legal? Porque ela mostra um infinito. Eu acho que isso representa muito bem o que é efetivamente o relacionamento. Porque um fabricante, infinitos ônibus. Por que é infinito? O fabricante pode ter feito um ônibus, pode ter feito 2, pode ter feito 50 e pode estar fazendo a qualquer momento. Considerando que esse banco de dados pode armazenar isso para o resto do mundo, da vida, então, esse é o cenário. Eu gosto muito dessa forma de representar com um e infinito, tá? Mas aí é gosto, cada um escolhe o que achar melhor. E tem mais. Tem essa aqui do ML. E tem essa última aqui, ó. Certo? Eu vou deixar a clássica. Não gosto da clássica.
Vou deixar esse aqui do pé de galinha mesmo. Tá bonitinho esse pé de galinha aí. Bom, então, retomando, nós temos uma situação de uma viagem, muitas pessoas. Uma pessoa, muitas viagens. Então, é muitos para muitos. Então, se é muitos para muitos, quando eu clico aqui, ó, aí eu posso clicar em qualquer uma primeiro. Clico em viagens, depois clico em pessoas. Tanto faz se eu tivesse clicado ao contrário também. Mas olha o que ele fez automaticamente. Ele colocou uma tabela aqui no meio. Por quê? Porque quando o relacionamento é muitos para muitos, eu preciso de uma tabela auxiliar aqui no meio para fazer os registros. A nomenclatura eu não gosto, então eu vou trocar. Dou um duplo clique nessa tabela e o nome que eu quero para essa tabela é passagem. Vou tirar, não vai ser PK esses dois. Um vai ser viagem. O outro vai ser passageiro. E ainda vou criar aqui um ID. Autoincremento. ID. Autoincremento. Ele não quer deixar eu colocar esse autoincremento. Eu vou... se você quiser trocar a ordem aqui, ó. Botão direito em cima, manda mover para cima, tá vendo? É porque o ID vai achar de 45. Eu estou deixando tudo int, tá? Mas a gente tem que ver se o int é a melhor opção mesmo. Agora eu consigo colocar autoincremento, porque eu coloquei do tipo numérico. Então vejam que a tabela de passagens ficou exatamente do jeito que eu tinha feito, do jeito que eu gostaria, que era fazendo relacionamento de muitos para muitos. Bom, o que está faltando? Viagens motoristas, né? Vamos ver quantas tabelas tem aqui. Vou ver. 2, 5, 9. 9. Deixa eu ver aqui. 9. 9 eu só fiz 7, então faltam 2. Faltam 2. Uma delas é viagens motoristas. Viagens motoristas, na realidade, viagens motoristas é um relacionamento, é outro relacionamento que existe entre viagens e pessoas. É um outro aqui, ó. Agora, considerando pessoa como motorista. Um motorista pode dirigir em quantas viagens? Várias. Em uma viagem pode ter quantos motoristas? Vários. Lembra que a gente definiu que, eventualmente, numa viagem muito longa pode ter 2, 3 motoristas ou um só? Então, mais uma vez, eu tenho um relacionamento de muitos para muitos entre viagens e pessoas. E aí, mais uma vez, ele cria essa outra tabela aqui no meio, que vai ser viagens motoristas. Então, eu vou colocar o nome aqui, ó. Viagens, underline, motoristas. E aí vai ser viagem, tem que ser chave. Aí não é pessoas, vai ser motorista. E eu vou colocar um ID, que vai ser int. E esse ID int vai ser not null, autoincremento, PK. E esse que ele colocou aqui eu vou apagar. Pronto. Então lá, viagens motoristas, tem a viagem, tem o motorista e tem o ID. Salvei. Então esse aqui também já foi. Vamos ver agora, deixa eu dar uma organizada nisso aqui. Se eu pegar isso aqui tudo... Espera aí. Acho que eu consigo selecionar, arrastar, e quero colocar isso aqui para baixo. Pronto. Assim eu consigo colocar aqui mais no cantinho. 3, 6, 9 tabelas. 3, 6, 9 tabelas. Não faltava 2, não faltava uma só, né? Fechou. Então esse é o meu projeto. Ó. Posso pôr esses fabricantes aqui em cima para ficar mais arrumadinho.
Tá aí. Então, save está finalizado. Nessa disciplina de banco de dados 1, eu vou mostrar para vocês, nesse software, eu quero que vocês pratiquem a criação desses diagramas nesse software. Então, a partir de agora, as atividades que eu passar para vocês, eu vou querer como resultado final, na hora de enviar a atividade para mim, vocês vão mandar só essa imagem aqui, ó. Esse software aqui, eu acho que ele gera uma imagem, quer ver? Você pode exportar no formato PNG. Deixa eu fazer um teste aqui. Atividade 8. Salvar. Deixa eu ver aqui agora o que foi que ele salvou aqui no meu computador como sendo atividade 8. Só um minuto. Olha, ele salvou uma imagem aqui no meu computador. Tá vendo? Atividade 8.png, que é exatamente a imagem daquele projeto. Então, a partir de agora, as atividades que vocês vão fazer, na hora de enviar para mim por e-mail, vocês vão enviar apenas a imagem desse projeto feito aqui no software. Lembrando que eu ainda acho que vocês devem continuar fazendo esse rascunho na planilha, porque é esse rascunho na planilha que te dá a noção se aquela proposta que você está querendo é realmente boa ou não. Porque aqui na planilha eu tenho a chance de visualizar se tem informação repetida. Espera aí, esse Uberaba que está aqui também aparece lá, entendeu? Então, aqui nessa planilha, você tem condições de visualizar melhor se a sua proposta é boa ou não. E aí, depois que você fizer esse rascunho na planilha, que você achar que chegou na melhor proposta para a solução daquela atividade, aí você vai pegar o MySQL Workbench, fazer o diagrama para aquela sua proposta da planilha, e aí, na hora de enviar a atividade por e-mail, você envia apenas essa imagem exportada aqui pelo software. PNG, tá? Dúvidas? Tá tranquilo? Ok. Então, o que eu vou fazer agora é preparar a atividade 9 e daqui uns 20, 30 minutinhos essa atividade vai estar disponível lá no mesmo endereço. Se vocês quiserem dar uma adiantada aí essa aqui foi a 8. Ó. Essa que eu estou demonstrando foi a 8. Então, eu vou preparar a 9. Daqui uns 20 minutos, no máximo meia hora, vai estar online. Se vocês quiserem adiantar o intervalo, quando vocês voltarem às 3, já vai estar disponível a atividade 9 para vocês fazerem. Certo? Sim? Sim.